Bom, sejam todos bem-vindos para o nosso curso de Filosofia Antiga. Vou fazer nesse encontro de hoje uma retomada sobre o escopo das discussões que já vimos nas aulas passadas. Nas aulas passadas, nós tivemos a oportunidade de iniciar uma discussão sobre os primórdios da filosofia, mostrando que, a princípio, os primeiros poetas gregos, e sobretudo Hesíodo, já carregava em suas narrativas poéticas o que a gente pode chamar de uma cosmogonia filosófica. Então, tive a oportunidade de fazer um comentário muito breve aqui sobre a obra Teogonia, mostrando que ali sim já havia uma preocupação em revelar a origem do cosmos, só que fazendo uso de imagens e representações. E logo em seguida, nós tivemos aqui a oportunidade de já partir em direção aos considerados primeiros filósofos pré-socráticos, e assim ficaram conhecidos por terem surgido antes de Sócrates, e obviamente tentando já encontrar uma linguagem que não fosse pura e simplesmente mitológica, mas aproximando-se dos elementos naturais. Então, o desejo da filosofia nascente era encontrar um princípio, um fundamento que explicasse a origem de todas as coisas. Ou seja, a filosofia nascente ela nasce com uma preocupação cosmológica. E essa necessidade de buscar um arqué, que é o nome que os gregos usavam para princípio, é o que dá o pontapé inicial para que os primeiros filósofos, conhecidos como milesianos, pudessem buscar uma explicação sobre os fundamentos básicos da realidade. E vimos também que esses primeiros filósofos ficaram conhecidos como monistas, porque admitiam a ideia de que todas as coisas são um, todas as coisas teriam partido de uma unidade, de um único arqué, de um único princípio. Os filósofos milesianos que tivemos a oportunidade de ver foram Tales, Anaximandro, Anaxímenes, cada um a seu jeito tentando mostrar que o mundo manifestado, ou seja, a physis, o mundo natural, assim se manifestou partindo de um princípio, ou seja, de uma base, de um fundamento. O tudo não pode ter jamais vindo do nada, na compreensão desses primeiros filósofos. Assim que a physis se mostra, assim que ela se revela, ela só foi capaz assim se revelar para os nossos olhos a partir de um princípio básico. E para Tales esse princípio teria sido a água, para Anaxímenes esse princípio teria sido o ar, e para Anaximandro esse princípio teria sido o áperon, o ilimitado e o infinito. Então, diante dessa postura, frente ao cosmos, nós teremos um conjunto de filósofos que adotarão uma postura um pouquinho diferente, que são exatamente aqueles que admitem mais de um princípio cosmológico, que nós vamos chamar eles aqui de pluralistas. Então, talvez o que mais se destaca entre eles tenha sido Empédocles, por afirmar que existem 4 elementos básicos, água, terra, fogo e ar, e que, para além desses elementos básicos, existem também 2 forças. A força do que seria a força de Eros, a força do amor, e também a força contrária, seria como se fosse a força do ódio. Então o universo estaria num constante movimento em que as forças de agregação e desagregação contínua permitem a mudança constante de todas as coisas, de modo que a gente pode considerar essa perspectiva de Empédocles como sendo uma perspectiva pluralista. Tivemos a oportunidade também de ver a posição de Anaxágoras, a ideia de um nous, ou seja, de uma inteligência cósmica, e o entendimento sobre o fato de que a natureza, physis, seria toda ela constituída por homeomerias, que seriam sementes ou unidades básicas que constituem o cosmos. E essa também é uma visão pluralista, que irá marcar o início da filosofia antiga. Então também tivemos uma posição, podemos classificar alguns filósofos como sendo dualistas, no sentido de que afirmam a existência de ao menos 2 forças constantes. E, sendo mais de um princípio natural, então os dualistas também poderiam aqui ser enquadrados entre aqueles que são pluralistas, porque admitem mais de um princípio. E aí já estaremos falando do pluralismo atomista, de Leucipo e Demócrito. Tanto para Leucipo quanto para Demócrito, aí a ideia subjacente é de que o cosmos, todo ele é formado por 2 arqués. Um arqué que é indecomponível, que seria o átomo, a parte não divisível da natureza, e também o vácuo, ou seja, a existência do vácuo como princípio
mostra a necessidade de se explicar que os átomos estão em constante queda, ou seja, eles estão em constante movimento no vácuo, estão em constante movimento no vazio. E assim se configura a mudança de todas as coisas. Então temos, de forma panorâmica aqui, uma visão sobre os primórdios da filosofia, né, o que a gente chama de filosofia antiga. Por vezes esses filósofos também são chamados de físicos da antiguidade grega, e por vezes também são conhecidos, né, como simplesmente os filósofos da natureza da antiguidade grega. E ou, nos manuais de filosofia, simplesmente como filósofos pré-socráticos. E é importante que a gente já comece aqui a fazer uma reflexão de como essa necessidade de explicar o cosmos gradualmente vai mudando para uma preocupação sobre a ordem cívica. E esta é a temática, talvez, principal desse nosso encontro de hoje, em que nós vamos comentar um pouquinho como é que vai dar essa passagem de uma ordem natural para uma ordem cívica, ou seja, o momento em que a preocupação com o surgimento das primeiras leis que vão permitir o surgimento das primeiras cidades, as cidades-estado governadas por leis. E aí nós temos uma discussão em que os teóricos que lidam com a filosofia antiga, né, que começam a pensar em como essa ordem será constituída. É importante que a gente entenda que se o cosmos está em constante mudança, ou seja, as leis imperantes do universo, da natureza estão em mudança, não é o caso das leis que são constituídas, né, numa ordem cívica, numa ordem humana. Então aí nós temos a dimensão da ordem humana e a dimensão da ordem natural. A dimensão da ordem humana, ou seja, das leis que serão criadas pelos seres humanos, nós vamos perceber que de cidade-estado para cidade-estado ocorrem mudanças, né, tal como também na ordem natural. Mas em algumas cidades há a preocupação sobre se é possível, né, realmente o homem, se é dada a capacidade do homem articular ou construir leis que sejam imorredoras, que sejam eternas, que sejam estáticas e que permitam, digamos assim, uma certa ordem social. Então temos aí uma preocupação da passagem de uma ordem cósmica, cosmológica, para uma ordem jurídica. Então esse debate ele é de fundamental interesse para nós, porque é nesse cenário que aí nós teremos o surgimento dos primeiros professores de filosofia itinerante, lá nos idos do século V. Esses primeiros professores de filosofia, na verdade eram professores da arte retórica, ficaram conhecidos como sofistas. Esses filósofos itinerantes, né, conhecidos como sofistas, né, e é sempre bom a gente destacar que a palavra sofista, né, vem de sophos, que quer dizer sábio, né? A princípio, os sofistas eram tidos como homens sábios, mas pouco que chegaram sobre esses filósofos até nós, eles acabaram ganhando, o seu trabalho acabou ganhando uma conotação um pouco pejorativa, um pouco negativa. E isso se deve, a parte dessa literatura, se deve ao fato de que, de fato, os sofistas, por ensinar a arte retórica, que seria a arte de falar, ou seria assim, a arte de vencer um debate sem necessariamente ter razão. E note que quando eu falo isso, né, isso já carrega também uma certa peja negativa sobre os sofistas, né, que vem de filósofos como Sócrates, como o próprio Platão e também de Aristóteles, né, que olham para esse trabalho da sofística, que olham para o trabalho dos sofistas como sendo um trabalho que vai na contramão da ordem, ou seja, vai na contramão da busca da verdade. Então é importante que a gente esclareça que os sofistas, antes de tudo, eram vistos como sábios. Eram homens como Protágoras, Gorgias e tantos outros que chegaram, outros nomes que chegaram até nós, eram vistos como homens sábios, mas que ganharam essa pecha negativa de serem apenas articuladores de um discurso vazio e que, obviamente, só ensinavam a arte de como vencer um debate sem ter razão, né? Fazendo uso de sofismas. Sofismas, né, análogo ao comparativo àquilo que seria uma falácia, né, é aquele argumento que tem aparência de verdadeiro, sendo falso, né? Então, exatamente nesses termos que a gente deve começar a pensar essa preocupação do surgimento de uma ordem cósmica, né? Até que ponto, né, realmente o trabalho dos sofistas permitiu o desenvolvimento de uma ordem civil, não só do ponto de vista da
da possibilidade da educação retórica, e é bom que se diga, né, que nós vamos ter na Grécia clássica um dos momentos importantes para o exercício da liberdade de pensamento. Então é necessário que a arte de falar realmente seja exercida da melhor maneira possível. Então é que se perceber que os sofistas tiveram uma importância fundamental nesse momento, posto que incentivava os jovens a aprender quais eram as técnicas da arte retórica, de como essas ferramentas poderiam servir não só para a vida política, mas também para o exercício da vida pública, foi, digamos assim, um dos momentos importantes da cultura grega clássica, ou seja, o exercício da chamada isegoria, né, como eles falavam, né, ou seja, a liberdade de expressão, a liberdade de se exprimir. Então era importante que essa liberdade de se exprimir, essa liberdade de expressão, ela tivesse sustentada, obviamente, na técnica da oratória e da arte retórica. Mas aí nós teremos um contraponto, né? Esse contraponto que há entre a visão sofística, né, o ensino sofístico desses primeiros sábios e a necessidade de se buscar, né, uma verdade, algo que seja estático, né? Esse confronto, se assim podemos dizer, ele logo irá se estabelecer exatamente com aqueles filósofos, né, que deixaram, digamos, aspectos mais negativos com relação aos sofistas. E aí eu já estou me referindo mesmo à posição do Sócrates, né, e também de Platão e de Aristóteles, né. É comum que nos diálogos de Platão, onde muitos dos sofistas aparecem dialogando com Sócrates, é bom e importante que a gente destaque que Sócrates foi personagem de boa parte dos diálogos de Platão, né? Então os sofistas meio que aparecem no monólogo, às vezes estéril, né? Completamente desconexo diante da fala, por vezes entusiasmada e bem articulada do Sócrates. O Sócrates é uma figura que é importante a gente destaque aqui. Tudo que nós sabemos sobre ele sabemos por diversas fontes. Nós temos uma fonte que vem desde Xenofonte, passando por Platão, que foi seu mestre, mas também temos uma outra fonte que vem da tradição literária, né, da comédia de Aristófanes. Então nós temos assim vários Sócrates. E qual desses Sócrates é o mais Sócrates? É um debate de caráter acadêmico, não há por que a gente entrar nele aqui, mas o Sócrates que comumente nós falamos, né, geralmente é o Sócrates de Platão, que foi seu aluno. Então quase tudo que entendemos sobre quem foi o Sócrates, a gente tem como uma das fontes o filósofo Platão. Então o que se diz é que o Sócrates, e aí a gente pode até dizer o próprio Platão, divergia, obviamente, desse ponto de vista dos sofistas, porque acreditava que se essa ferramenta, que é a arte retórica, que é a arte da argumentação, cair em mãos inadequadas, né, digamos, cair nas mãos de demagogos, e for utilizada, né, se essa ferramenta for utilizada não para, digamos, chegar à verdade, mas sim apenas para o debate pelo debate, ou seja, se chegar a uma conclusão, né, mostrar, digamos, uma espécie de relativismo radical, em que as duas afirmações são possíveis, né, dependendo muito do público e da força das circunstâncias. Então isso muito preocupava a visão de Sócrates e Platão, porque se essas ferramentas chegassem em mãos inadequadas, né, elas poderiam levar as massas que não estavam muito bem preparadas, né, para entender essas ferramentas, né, esses ardis da linguagem, levar as massas na direção desejada. Então, assim, não demoraria muito até que muitos demagogos, de fato, fizessem uso da linguagem retórica para levar a população, para levar as massas na direção desejada. Tanto Sócrates quanto Platão já sabiam do poder farmacológico, digamos assim, da linguagem. A linguagem, ela tanto pode erguer uma pessoa quanto destruir uma pessoa. Ou seja, tal como um fármaco, ou seja, tal como um remédio, dependendo da dose desse remédio, ele pode te erguer ou pode te matar. Então, o poder farmacológico do discurso, o poder, digamos, da palavra, era realmente substancialmente grande e admitido entre os gregos, né? Que quem dominava essa técnica, quem dominava essa arte, né, poderia chegar a lugares inimagináveis. Então, há que se colocar aí essas duas posições, né? A posição socrático-platônica
frente aos sofistas, e obviamente o trabalho dos sofistas, né, como um trabalho que a gente deve, obviamente, não devemos ignorar o fato de que permitiu um amadurecimento, sim, da democracia ateniense, né? Permitiu que jovens entendessem o funcionamento da arte retórica, da importância dessa técnica. Mas, por outro lado, havia também essa preocupação de que a ferramenta pura e simples da argumentação, sem que houvesse qualquer esforço em direção à verdade, de que isso realmente pudesse comprometer, né, as bases, digamos assim, num discurso sadio, no discurso que vá realmente na direção do que é verdadeiro e na direção do que para a filosofia entende-se como sendo os fundamentos, digamos, do debate correto, o qual Sócrates e Platão desejavam chegar. Então, esses são pontos que a gente não pode esquecer, da importância do trabalho dos sofistas, né, para a Grécia clássica, e eu agora pretendo trazer mais alguns elementos, né, sobre a filosofia de Platão e de Sócrates, sempre lembrando que Sócrates ele vai existir no momento em que outros filósofos já haviam sofrido com interdições, com perseguições, exatamente por assumir essa postura de crítica diante da realidade, né? E o Sócrates vai assumir essa postura, né, de crítica diante de determinados posicionamentos. E ele faz isso se declarando como sendo uma pessoa completamente ignorante, né? O Sócrates chega a afirmar que o desejo dele de querer buscar a verdade, ele é um desejo íntimo, digamos assim. Ele segue uma espécie de um daimon, né? Uma voz interior que diz a Sócrates: Sócrates sempre busca a verdade. E ele vai em busca dessa verdade e vai utilizar aquilo que a gente pode dizer sendo uma técnica socrática ou platônica, né? Porque não sabemos ao certo, né, se essa técnica foi ou não desenvolvida pelo Sócrates, né? Posto que estamos aqui falando do Sócrates platônico, né? De que você tinha como chegar à verdade por meio do exercício da dialética, ou seja, o exercício do diálogo. E esse diálogo ele estaria ali dividido em algumas etapas. Na primeira etapa, você vai fazer uma inquisição, né, ao seu interlocutor, tensionando o seu interlocutor a se dar conta de como, por vezes, nós usamos a fala sem realmente saber qual é o sentido, né, os fundamentos daquilo que nós falamos. Ou seja, qual é a essência daquilo que nós falamos quando falamos de amor? Qual é a essência daquilo que nós estamos tentando tratar quando nós estamos falando de política, de educação, sobre o que é a virtude? Então, quando Sócrates tensiona o seu interlocutor a buscar o sentido mais profundo, né, sobre o que ele está falando quando ele fala, né, sobre determinado assunto, essa tensão começa primeiro por um questionamento, né, colocando em dúvida a fala do seu interlocutor. Bom, uma vez o interlocutor colocando em situação de total vexame, né, quando eu digo vexame, porque até certa altura o Sócrates ele é capaz de mostrar para o interlocutor que de fato, né, ele realmente não sabia aquilo que ele dizia saber. E aí esse é um momento talvez importante para a gente começar a pensar esse método, né, dialético aplicado por Sócrates, que é quando se conclui que para se dar um passo adiante é necessário primeiro colocar em xeque aquele conjunto de crenças e opiniões que nós carregamos, né, e que se faz necessário colocá-las de lado antes de ser receptáculo, antes de estar pronto para aprender uma coisa nova. Então é por esse motivo que esse método de Sócrates ele pode ser inclusive comparado ao método da educação, um método pedagógico, né? Ou seja, a pedagogia socrática é primeiro colocar em crise aquelas opiniões ou preconceitos do seu interlocutor, deixá-lo, né, aberto a novas posições, a novas ideias, para que ele se torne finalmente assim receptáculo de uma ideia nova. Então, quando se fala nesse segundo momento da arte retórica, da dialética de Sócrates, né, que a gente chama de maêutica, né, é chamado parto das ideias, é quando o seu interlocutor está pronto para ser receptáculo de uma ideia nova. Mas para ser receptáculo de uma ideia nova, você tem que colocar primeiro em crise as antigas ideias. Então Sócrates conseguia fazer isso muito bem por meio do diálogo, por meio do confronto, colocando em dúvida aqueles preceitos, né, que eram tidos, né, pelo seu interlocutor como sendo verdadeiros.
Então, a aplicação desse método, né, socrático, e que por vezes, né, em muitos dos diálogos platônicos, o Sócrates chega a chamadas aporias, né, chega num momento em que o discurso não avança, né, porque paira uma dúvida sobre o que realmente é a verdade. Até assim, nesse momento, né, nós temos algo a aproveitar. Né? Quando Sócrates, em alguns momentos, não sabe responder, né, à dúvida, e quando o diálogo realmente chega a uma aporia, ou seja, um ponto em que ele não tem condições de mais avançar, ainda assim teremos o benefício da dúvida. Ou seja, é melhor carregar a dúvida do que a empáfia da certeza. Né? Então, notem que a dúvida tornou-se num método próprio da filosofia. Primeiro, admitir que somos ignorantes sobre determinados temas é como dar um pontapé inicial em direção àquilo que nós não conhecemos. Então, o método socrático e a postura socrática inaugura o modo de ser mesmo da filosofia. Não sem razão, ele é conhecido por muitos como sendo o patrono da filosofia, pelo simples fato de admitir que o debate filosófico ele primeiro começa pela dúvida, né, questionando tudo aquilo que nós consideramos como ser verdadeiro antes de aceitarmos, né, de pronto qualquer que seja a visão de mundo. Então nós vamos encerrar esta aula de hoje por aqui. Né? No próximo encontro a gente volta a falar um pouquinho mais sobre a filosofia clássica e voltamos a falar um pouquinho sobre o pensamento de Platão e Sócrates e vamos avançando em direção às etapas seguintes do nosso curso de filosofia antiga, clássica e grega. Até a próxima.